Pode ir? Só um minutinho, Gu, que a gente já inicia. Tô lá na reunião, né? Tudo aí não, né? Bom, pessoal, bom dia a todos. Vamos começar aí mais um mês a reunião do transplante. É, esse, esse caso foi um caso interessante que o paciente até com essas novas mudanças, eu estava até conversando com o Maurício agora, é um caso específico que estava internado por outra rede, teve uma descompensação grave, e para quem não sabe, até a gente comentou assim no tópico, né, em relação ao delta MELD, né? Então, um paciente que sabia que tinha uma cirrose há pouco tempo e teve uma descompensação importante, né, do MELD. Então, quando o MELD, ele tem um MELD baixo, e em pouco tempo ele dá um pulo de uns 10 pontos, 15 pontos, né? Normalmente no momento que lista e no momento que faz o transplante. Então, esse é um termo já bem conhecido na literatura, né? E mostra a gravidade do paciente. Para o transplante, muitos dos casos o paciente não consegue fazer o transplante, alguns vêm a óbito e outros melhoram, né? A gente também teve um caso bem conhecido também no ano passado, que teve um delta MELD bem importante, né? Um paciente que teve um problema de cirrose alcoólica com obesidade, com NASH junto, chegou a bater 35 e acabou melhorando. Hoje está no consultório, no ambulatório, com MELD de 15, talvez quase saindo de lista, né? Então, esperando alguns minutinhos, o pessoal tem algumas particularidades desse caso, que ele tinha feito todos os exames de imagem e de laboratório, avaliação cardiológica, que a gente tentou integrar no sistema da outra rede para o hospital, foi tudo avaliado. E o Felipe conseguiu ter acesso a pelo menos algum exame de imagem ultrassonográfica aqui do hospital para discutir também um pouco. Acho que podemos, né? Bom, pessoal, bom dia. Então, vou trazer um pouquinho da linha do tempo desse paciente para a nossa discussão de hoje. O paciente é o RTA, de 58 anos, sexo masculino, com diagnóstico de cirrose hepática, Child C, por etilismo, um paciente já em abstêmio alcoólico há um ano. Como antecedentes, ele tinha essa hipertensão portal, a litíase biliar, e as medicações em uso, propanolol, endofilin, lactulona e pantoprazol.
Então, esse paciente ele deu entrada aqui no 9 de julho, no dia 7 de novembro, já na UTI. Ele veio, como o Dr. Lucas falou, de uma transferência externa de outro serviço, com uma internação que tinha iniciado no dia 29/10/2024, com um quadro de icterícia e piora da CIT. Ele foi inscrito por essa outra equipe para transplante hepático no dia 2/11, com um MELD de 28, e foi transferido para nós, então, no dia 7/11. No dia 8/11, ele segue na UTI, acompanhando com a hepatologia, né, com medidas para encefalopatia, nutrologia, um paciente gravemente desnutrido, e fez a anuência, né, ou seja, a transferência de equipe de transplante hepático para o 9 de julho. Também foi avaliado pela nossa equipe multidisciplinar do transplante e também pela cardiologia para risco cirúrgico. E aí eles avaliaram como baixo risco cardiovascular, né, mas um paciente com alto risco de sangramento, aqui no momento com MELD de 32. No dia 11/11, ele foi transferido para a unidade de internação, seguiu coletando exames de MELD diário. No dia 15/11, ele teve uma hemocultura positiva no pique do membro superior esquerdo, com bacilo flexus. A infecto avaliou. A princípio, não precisou iniciar antibiótico terapia, também não tinha urgência de troca desse acesso, era um paciente de difícil acesso. Seguiu acompanhando com a infecto e teve alta da equipe no dia 19/2. Acho que é interessante desse caso aí do Delta Meld, né? Vocês viram que era um paciente já cheio de C, cirrose alcoólica e já tinha um ano de abstinência, né? Então ele acompanhava já com o hepatologista. Eles são de Santo André e tinha o MELD de 14, 15 e teve uma piora importante, principalmente da questão de colestase, né? Foi o que mais levou à piora do MELD, esse delta MELD, né? Quando a gente faz uma transferência no paciente com essa, o dele deu quase 15, né, desse delta MELD, e temos que fazer o rastreio, né, normalmente a gente traz o paciente para a UTI para ver se tem alguma outra disfunção, né? Tem muitos desses pacientes que precisam ir para diálise, precisa ficar entubado, às vezes tem alguma hipotensão, algum rastreio infeccioso, né? E no caso dele, ele acabou estando estável com o MEL de alto, que até acabou de 28 subindo dentro do hospital, principalmente às custas da bilirrubina, e acabou aguardando alguns dias até na enfermaria para o transplante, né? Eu acho que se o Felipe mostrar agora o ultrassom, a imagem que ele conseguiu separar, consegue, Felipe? Fala, Lucas. Estou tentando entrar. Eu entrei pelo Tá. celular, mas pelo computador aqui ele não tá, ele tá bloqueando o Zoom. Ainda estou tentando. Se tiver Tá. uns minutinhos Você eu quer já comentar consigo. alguma coisa que você viu? Acho que não tinha muita. Basicamente o que a gente tem aqui no hospital, infelizmente a gente só tem o exame de ultrassom e era um fígado com hepatopatia crônica, né? Então com umas dimensões reduzidas, com bordos serrilhados. É um paciente que tinha ascite também, a apresentação, e não tinha nenhum acometimento vascular, no sentido assim, tinha a porta pérvia, com os vasos hepáticos pérvios. Isso tudo que eu estou comentando é o exame que nós temos, do dia 9 de novembro, né? E, mas com Aham. sinais de hipertensão portal, né? Um calibre aumentado da porta, circulação colateral, e como achado adicional, tinha também cálculos na vesícula biliar. Então, assim, achados frequentemente encontrados em pacientes com hepatopatia crônica e hipertensão portal. Mas, infelizmente, só tem esse ultrassom Doppler realizado em novembro. Acho que era isso mesmo. Obrigada, doutor Felipe. Então, seguindo, o paciente continuou na unidade de internação. A última atualização do MELD dele foi no dia 18/11, um MELD de 32. E aí ele realizou o transplante no dia 21/11, sem intercorrências. A isquemia total do enxerto foi de 6 horas e 45. Foi feita antibiótico terapia com ampicilina e rocefin e utilizado o solumedrol como indução. No dia 21/11, então, a cirurgia foi na madrugada, do dia 20 para o dia 21. Então, durante o dia, né, o paciente foi estubado, estava em desmame de droga vasoativa, iniciou ivermectina, né, foi realizado o Doppler do enxerto, que não tinha alterações. No dia 22/11, iniciou a
imunossupressão com tacrolimus, precisou de uma transfusão de concentrado de massas com HB de 8,2. E já no dia 24/11, ele retorna para a unidade de internação, mantendo aí uma reabilitação, fisioterapia motora, respiratória. Continua na unidade de internação. No dia 26/11, ele tem uma alteração renal, com uma creatinina de 3,2 e uma ureia de 1,77. Foi solicitada a avaliação da nefro, que fez as medidas, albumina, soroterapia, diurético, um ultrassom de rins e vias urinárias. Seguiu em acompanhamento com a equipe da nefro. Essa função renal foi melhorando. E no dia 30/11, ele teve alta hospitalar, né? Seguiu acompanhando ambulatorialmente com as equipes. Atualmente, o paciente já fez 3 meses de transplante e está com uma ótima recuperação. Também segue acompanhando com a nefrologia, mas sem necessidade de diálise ou algo do tipo. Isso é curioso, né, do quadro do delta MELD aí, né, do paciente que estava grave com MELD alto. Ele tinha uma função renal que eu acho que, se eu não me engano, nenhuma creatina tinha passado de 2. E com o transplante e a imunossupressão, como ele acabou tendo ali 3,2 de creatinina, né, mas mesmo urinando, melhorando, recuperou a função renal. No transplante não teve nenhuma particularidade, né? Foi um transplante habitual, sem intercorrências e com doador e com tempo de isquemia tudo dentro do que a gente tenta manter sempre, né? E eu acho que agora podemos mostrar o anato com a Fabiana, né? Olá, eu vou tentar Bom dia, compartilhar. Fabiana. Bom dia. Ela vai compartilhar, tá, Gustavo? Alguém aqui que está na sala já tinha escutado esse termo do delta MELD? Não? É que existem, né, vários fatores prognósticos que existem, e nesse caso do paciente, realmente ele só apresentava essa piora do MELD, né? Ele não tinha nenhuma infecção, nenhuma trombose de porta, nenhuma infecção, né? Então ele não tinha nenhuma cirurgia prévia, nenhum outro comemorativo que dava um pior prognóstico para ele, só esse aumento do MELD, né? E foi o que levou ele também, pensando por outro lado, a conseguir um transplante rápido, né? Sem nenhuma infecção, sem uma cirurgia que vai bem, com doador bem, bom, sem nenhuma intercorrência, né? Um paciente que conseguiu, bateu ali um MELD de 32, né? Que é um MELD, para quem não sabe, né? A gente está falando de uma mortalidade em 3 meses, acima de 85% desse cirrótico com esse nível de MELD, né? E a gente teve agora 2 pacientes em dezembro e janeiro no hospital, que estavam com MELD, uma com 34 e outro com 30 e infelizmente faleceram aqui, né, sem a gente ter tido a oportunidade de transplantá-los, né? Um aguardando aí 6 e outro 8 meses, né, com MELD altos e não conseguiram fazer o transplante. Então ele, tendo essa gravidade e conseguindo ter, né, a disponibilidade da doação e fazer o transplante, foi bom. Olá, posso mostrar agora? Pode sim, Fabiana. Uhum. Então, aqui é a região do hilo hepático e nós observamos ductos, glândulos habituais e também áreas císticas, que são cistos peribiliares ou cistos hilares múltiplos, que pode ocorrer em casos de paciente com cirrose hepática. E daí, em um dos cistos, havia uma metaplasia mucinosa e um pouquinho de atipia, tipo um bilim de baixo grau, displasia de baixo grau. Aqui só para mostrar uma via biliar, que estavam
um pouco inflamada, tem erosões. Aqui também uma imagem mais próxima, a gente consegue ver aqui a erosão, para mostrar que havia um componente de colangite crônica discreta agudizada. Aqui é a imagem da vesícula biliar, mostrando aqui o epitélio habitual, tem áreas de fibrose, e aqui havia áreas de ulceração e erosões. Então, aqui é uma área de ulceração, tem até uns focos de calcificação, inflamação mista, com áreas hemorrágicas. Então, havia uma... E havia também cálculos, né? Então, havia colangite crônica agudizada e uma colelitíase também. Então, isso pode ter ajudado Não, a ser uma causa Fabiana, infecciosa para, tipo, ajudar a descompensar o paciente. Oi, Lucas? não tinha muita bilirrubinositase até, né? É, Sim, eu não mostrei o fígado, não. O fígado tá cheio. Aqui é só a vesícula, né, por enquanto. Mas eu vou mostrar a entendi. imagem do fígado. Isso aqui é só para mostrar que tem um quadro de colecistite. Então, assim, Ah, provavelmente tá. pode ser uma Eu tava fonte pensando de infecciosa para colangite. ter ajudado a descompensar, entendeu? Entendi. Agora que é chegando na parte Mas do... mais crônica, né? Crônica Com agudizada. componente Então, agudo de colecistite? isso. Aham. Na verdade, era crônica de base, mas ela teve uma agudização. Tipo um surto agudo. Então, pode ser que tenha ajudado, de alguma forma, a descompensar o paciente. Eu não sei se ele tinha outro foco infeccioso em outro Não. local. No intraoperatório não chama muita atenção, não, Não também. chamou muito, né? Então tá. Hum, Também, assim, não era aquelas intensas mesmo, não. Não tinha nada de necrose de parede, essas coisas, não. Na imagem da ultrassonografia, a gente Hum, via vários cálculos na vesícula biliar, uma parede aham. discretamente espessada, mas sem aqueles sinais clássicos de hiperdistensão da vesícula. Mas realmente tinha uma parede um pouco mais espessada e os cálculos que realmente pode fazer um quadro crônico e pode ter agudizações, embora não tivesse essa imagem típica de colecistite no exame. Entendi. É porque às vezes tem É, uma agudização só discreta, e daí não tem muita repercussão. e o que Bom, pode descompensar e confundir é até uma coledoclitíase, alguma colicite aguda mesmo, né? Num caso que a gente acabou descartando, né? Até pela evolução dele. Mas vamos ver se você achou algum desses componentes também obstrutivo. Acho que não, né? na Mais o verdade, da assim, hepatopatia. acho que não, mas, assim, na verdade, as peças cirúrgicas, elas estão sendo feitas lá em Alphaville, entendeu? E daí eu Aham. recebo só as lâminas aqui em São Paulo. Então, Mas cirrose alcoólica, né? então aqui a gente vê já um quadro bem com fibrose avançada, aspecto bem cirrótico, aqui tem nódulos pequenos, aqui uns nódulos um pouco maiores. Então, a bilirubinostase era intensa. Então, aqui nós vemos, tinha bilirubinostase aqui em canalículos biliares e também em hepatocitos também. Então, era bem acentuada a bilirubinostase. Aqui mostrando uma reação ductular, que a gente, na verdade, vê reação ductular em vários casos de pacientes cirróticos, incluindo com cirrose alcoólica. E esses cilindros biliares, que a gente vê na reação ductular, pode ser um sinal de infecção. E é um dos achados que ocorre, por exemplo, em pacientes com ACLF também. Então, para mostrar que pode ser essa colestase, tanto parenquimatosa quanto em dúctulos, pode significar um sinal indireto de infecção. Então, havia até microinfartos biliares, só para mostrar que o quadro de colostase era bem intenso mesmo. Então, ele pode ocorrer não só em casos de obstrução biliar, mas também não obstrutivos também. Então, aqui mostrando a reação ductular também, que até tem um pouco de colatostase também. Mas não havia ductopenia, então, para a gente ficar pensando, será que era um padrão biliar assim? E aqui a gente, novamente, nós vemos comprovando aqui as áreas de fibrose, a formação dos nódulos cirróticos. E aqui a gente consegue ver que perto aqui há alguns hepatócitos mais volumosos e claros.
E nessa próxima imagem, nós vemos valorização hepatocitária e aqui corpúsculos de Mallory-Denk. Então, nesse caso, na verdade, havia muitos corpúsculos de Mallory-Denk e mesmo em hepatócitos não balonizados, e em algumas áreas a gente encontrava esses hepatócitos assim balonizados. Então, na cirrose alcoólica pode acontecer isso. Você, na verdade, a esteatose não é um achado histológico obrigatório, então você pode ter ou não esteatose ou não. E os corpúsculos de Mallory podem acontecer também em hepatócitos não balonizados. Então, assim, histologicamente é compatível com essa informação. O paciente tem cirrose alcoólica. E essa bilirubinostase intensa é um tipo indicador que provavelmente teve algum fator que ajudou um fator que provavelmente infeccioso que ajudou a descompensar o paciente. É isso, basicamente. Acho que não tem ninguém da patologia. Essa biópsia é o explante, é o fígado inteiro, né? E a vesícula também. E a gente é do fígado total, no explante. Isso até é uma pergunta que às vezes tem alguns casos de algumas, dependendo de algumas doenças, faz biópsia, né? Antes, assim, para saber algum tipo de descompensação. Mas ele, como a gente tinha feito todas as exclusões e não tinha. Ele estava até sem antibiótico, né? Sem infecção, sem dor. Não foi feito. O pessoal da hepatologia também acompanhou. Ele veio transferido da hepatologia. Agora eu esqueci o nome da hepatologista que acompanhava ele lá em Santo André. E eu queria, na realidade. Alguém tem algum comentário também? Alguma dúvida? Eu queria. Agora eu estava vendo aqui, a gente está fazendo a reunião, aproveitar que o Maurício está aqui. 7 meses estão dando dessa reunião, que a gente vem tentando discutir e integrar cada vez mais todo mundo. E foi também bem simbólico aí que teve um caso que saiu publicado, né? Tem um paciente que acho que tem 1 ano e meio, um transplante aqui do hospital, que foi a Fabiana, o Felipe participando mais agora, mas a Fabiana também participou dessa publicação. Um caso, acho que é um pequeno passo, né, para uma coisa que podemos fazer grande, né? Tem 2 projetos de pesquisa que já tem um tempinho aí que eu estou tentando fazer acontecer aqui com o DAS Educa no hospital. Na verdade, tentando, porque eu acho que tem uns 2 anos que eu estou tentando. E agora acho que vai caminhar melhor, está na plataforma Brasil também. E esse trabalho a gente publicou, né? É o único caso que eu achei na literatura a gente fez um transplante de fígado junto com uma colectomia total no mesmo procedimento, né? O paciente tinha feito também uma descompensação dessa, um delta meld, e tinha parecia ser uma colite isquêmica, ele tinha uma doença veno-oclusiva do intestino, né, que levou à isquemia e eu não conseguia acessar o fígado se eu não tirasse o intestino dele, né. E esse caso foi aceito, está publicado na World Journal of Transplantation. E queria deixar também aberto, né, para todo mundo. A gente tem um congresso internacional de transplante, tem um congresso brasileiro, né? Eu sempre gosto de participar. A Mariana, a Vanessa, né, que também fica da coordenação da procura de órgãos aqui também no hospital, né? Tem participado bastante. E é legal todo mundo, né, de várias áreas dentro do hospital participar em alguma parte da pesquisa. No momento, acho que tem uns 2, 3 trabalhos daqui que a gente está fazendo. E estamos à disposição, né? Quem quiser também participar com a gente, vamos em Fortaleza, viu, gente? Para dar um incentivo, né? Mas a gente escrever alguma coisa, talvez multi, né? Com certeza é bem relevante para a gente levar aí para o congresso que vai ser em outubro desse ano. Então, prepare aí as folgas. Alguém online quer trazer algum comentário também? Quer comentar do caso, Fabiana, que saiu na publicação?
Ah, tá. Foi um caso bem interessante mesmo. O paciente fez uma colectomia que tinha achados isquêmicos e, e daí foi toda essa discussão, assim, porque, na verdade, não tinha achado na literatura de fazer, tipo, ao mesmo tempo, essa colectomia e mais um transplante hepático com achados de NASH, ou MASH, na verdade, hoje em dia. E daí foi bem interessante, ele também tinha carcinoma epicelular, também tem uma lesão pequena de um colângio também, foi bem florido esse caso, bem Ele interessante. veio com hepatocolangio, né? Não, na Ele verdade tinha eram separados, hepatocolangio. Eram separados, eram lesões separadas, Eram separados. Múltiplos, né? era múltiplos HCCs e um colângio pequeno. Legal. Acho que é isso, né? Boa. Vamos Bom, finalizar, então. pessoal, obrigada. A nossa próxima reunião vai ficar, então, para o dia 25 de março, tá? A última terça-feira do mês, nesse mesmo auditório e de forma híbrida também, para quem não puder estar aqui presencialmente, tá bem? Obrigada, viu?